Você já se perguntou o que significa lealdade verdadeira? O que é permanecer firme quando tudo parece perdido? A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre uma mulher da antiguidade, mas sobre coragem, fé e a descoberta de um propósito maior. Esta é a história de Ruth, um dos maiores exemplos de amor e fidelidade que a Bíblia já registrou. Uma narrativa que, mesmo escrita há milhares de anos, ainda hoje fala ao coração de quem enfrenta desafios, perdas e recomeços. Tudo começa em um tempo difícil, quando a fome assolava a terra de Judá. Um homem chamado Elimeleque, junto de sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decide deixar Belém em busca de sobrevivência. Eles partem para Moabe, uma terra estrangeira, onde esperavam encontrar sustento. Lá, a família tenta recomeçar a vida. Mas os anos passam, e a tragédia bate à porta. Elimeleque morre, deixando Noemi viúva em uma terra distante. Seus filhos crescem e se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Contudo, 10 anos depois, uma nova dor recai sobre aquela família. Os 2 filhos também morrem, deixando Noemi sozinha, apenas com suas noras Dot e Magine, a dor de Noemi naquele momento. Ela perde o marido, perde os filhos, e sente como se não restasse nada. Para ela, parecia o fim. Mas é justamente nesse cenário de perdas que começaria a nascer uma história de amor e propósito eterno Dot. Ao saber que o Senhor havia dado pão novamente à terra de Judá, Noemi decide voltar para Belém, e então, em lágrimas, conversa com suas noras. Minhas filhas, voltem para suas casas, para suas famílias e seus deuses. Eu nada mais tenho a oferecer a vocês. Orfa, entre soluços, despede-se e retorna para a sua família. Mas Ruth não consegue abandonar Noemi. É nesse instante que surge uma das declarações mais poderosas de fidelidade já ditas. Não me instes para que te deixe, nem me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Essas palavras mudariam o destino das duas para sempre. Ruth, uma estrangeira, decide renunciar sua terra, sua cultura e seus deuses para caminhar ao lado de Noemi e confiar no Deus de Israel. Esse ato de amor e lealdade se tornaria símbolo de verdadeira amizade, fé e coragem. Dot e elas retornam a Belém, mas a vida não era fácil. Viúvas, sem recursos e sem terra, precisavam sobreviver. Ruth, então, toma uma decisão prática e humilde. Vai ao campo catar espigas que caíam durante a colheita, um direito que a lei de Israel garantia aos pobres. Foi assim que ela chegou ao campo de Boaz, um homem rico, respeitado e parente da família de Elimeleque. Boaz observa Ruth. Vê sua dedicação, sua coragem e sua bondade com Noemi. Ele não enxerga apenas uma estrangeira pobre, mas uma mulher de valor. Com compaixão, ordena que os trabalhadores deixem espigas extras para que ela possa levar para casa. E, além disso, oferece proteção para que ninguém a maltrate. Esse cuidado desperta em Noemi uma esperança. Boaz era um parente remidor, alguém que poderia resgatar suas terras e dar continuidade ao nome da família. A história começa a ganhar contornos de propósito divino. Ruth, a estrangeira, é guiada ao campo certo, no momento certo, diante do homem certo. Não era acaso, era providência. Noemi orienta Ruth a se apresentar a Boaz, em um gesto respeitoso de submissão e pedido de redenção. Boaz, honrado e justo, aceita o papel de remidor, mas antes precisa resolver uma questão legal. Havia outro parente mais próximo que teria o direito de resgate. Em uma assembleia diante dos anciãos, esse parente desiste de sua obrigação, e Boaz, diante de todos, declara que tomará Ruth como esposa Dot. Assim como a moabita viúva e estrangeira passa a ser parte da linhagem de Israel. Ruth se torna esposa de Boaz, e dessa união nasce Obed, que seria avô do rei Davi. E de Davi
viria a linhagem que culminaria em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Uma história que começa na dor e na perda, mas termina em redenção e propósito eterno dote. Mas, o que essa narrativa nos ensina hoje? Primeiro, aprendemos com Ruth que a lealdade verdadeira não se mede em tempos de abundância, mas em tempos de dificuldade. Ela poderia ter voltado para sua terra, mas escolheu permanecer ao lado de Noemi. Essa decisão, aparentemente pequena, mudou o curso de toda a história. Segundo, vemos que a fé em Deus abre portas inimagináveis. Ruth era estrangeira, mas ao abraçar o Deus de Israel, ela não apenas foi acolhida, mas escolhida para fazer parte da linhagem do Messias. Uma prova de que Deus não olha para rótulos, origens ou nacionalidades, mas para o coração. Terceiro, aprendemos que a providência divina está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Noemi acreditava estar vazia, sem futuro, sem esperança. Mas Deus estava escrevendo uma nova história, transformando suas lágrimas em alegria e dando propósito ao seu sofrimento. A vida de Ruth nos lembra que escolhas feitas com amor e fé nunca são em vão, que mesmo em meio às perdas, Deus pode abrir novos caminhos, e que muitas vezes, o que parece um fim, é apenas o início de um propósito maior dote. Hoje, a pergunta que fica para cada um de nós é: estamos dispostos a confiar, como Ruth, em um Deus que transforma a dor em esperança e a lealdade em propósito eterno? Estamos prontos para dar passos de fé, mesmo quando não enxergamos o que está adiante? A história de Ruth ecoa até os nossos dias, para nos mostrar que a verdadeira grandeza não está em riquezas, nem em títulos, mas em corações dispostos a amar, servir e confiar em Deus. Que possamos aprender com ela a sermos leais, corajosos e fiéis, porque quem planta com fé e amor, certamente colherá propósito e eternidade.